nós vamos falar do Império Bizantino, a parte oriental do Império Romano, que surgiu em 395 e durou até 1453 da nossa era, da era cristã. Então, um período bastante longo, enquanto o Império Romano do Ocidente caiu nas mãos dos povos bárbaros no século V, o Império Bizantino continuou, sobreviveu até 1453, quando ele sofre uma grande invasão de outros povos bárbaros, os turcos otomanos e muçulmanos, né, que invadem esse império. Então, o Império Romano é um dos impérios que mais tempo durou, né, um dos maiores impérios, mesmo a sua parte ocidental tendo chegado ao declínio no século V, a parte oriental ainda sobrevive até a data de 1453, quando os turcos invadem essa parte oriental do império, que é bastante peculiar, porque tem a sincronia de várias culturas, principalmente dos gregos, mas nós vamos ver que tem um pouco de influência islâmica também, influência oriental de vários povos. Então, é o império que nos chama a atenção, né? A gente estuda juntamente com a Idade Média, né? Com o período medieval, nós estudamos também o Oriente, essa parte oriental do Império Romano que sobreviveu e que, por ter uma sincronia com outras culturas, ela se criou dentro de uma cultura muito peculiar, tanto na sua política como religião, sociedade, né? E a gente vai conhecer um pouquinho dessas características do Império Bizantino. Inicialmente, a gente tem que se localizar, né? Onde fica esse império? Onde ficava o Império Bizantino? Então, ele é a parte oriental, né? Que pega um pouquinho aí do norte da África, da Europa e da Ásia Menor, né? Esse Império Bizantino surgiu em 395 com a divisão do Império Romano, do antigo Império Romano, em duas partes, né? Foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Por quê? Porque estavam ocorrendo muitas invasões de povos bárbaros nas partes mais longínquas do Império. Não foi só por isso, né, mas esse foi um dos motivos que levou alguns imperadores a tomarem a decisão de dividir esse império. Alguns imperadores, porque a divisão começa num governo de um imperador, mas ela se conclui no governo de outros imperadores. Então, a gente vê aqui que na parte da Europa ocidental surgiram vários reinos bárbaros ou reinos germânicos, né? O reino suevo, o reino dos visigodos, ou reino dos godos, como se costuma chamar, reino ostrogodo, reino dos reino dos alamanes, reino burgúndio e o reino aqui de Córdoba. Enfim, são vários reinos que surgiram onde era o antigo Império Romano, e aqui no canal tem um vídeo que fala sobre o Império Romano, né? Tanto que fala só sobre o Império Romano, né, sobre o período monárquico, república e a invasão do Império Romano, o fim, o declínio do Império Romano pelos germânicos, mas também que fala sobre a Alta Idade Média, quando esses bárbaros invadem o Império Romano e transformam o que era uma unidade em vários reinos diferentes. E a vida aqui vai mudar completamente, né? Porque o estilo de vida romano, né, que era baseado no comércio, principalmente no comércio, nas grandes cidades, na vida luxuosa das grandes cidades, né, pelo menos para os patrícios,
né, no comércio, no tráfico no mar Mediterrâneo, né, no controle do mar Mediterrâneo, tudo vai mudar, porque o campo vai chamar mais atenção do que as cidades. Era muito perigoso viver nas cidades nesse período. Já no Império Bizantino, as grandes cidades continuam existindo, claro, as muradas, né, eles vão se adaptando aos ataques bárbaros que surgiram ao longo do tempo, e Constantinopla, que era a capital desse Império Bizantino, ela sobrevive maravilhosamente até 1453, sendo uma cidade comercial, né, no seu estilo de vida e no seu estilo econômico de ser. Então, o Império Bizantino, ele continua existindo até 1453 e era muito extenso. Dá para a gente perceber aqui no mapa que ele era muito extenso, abarcando aqui o Oriente Médio, né, até o extremo, uma parte do extremo Oriente. A origem do nome do Império Bizantino. Bom, a origem do nome bizantino se relaciona à capital do Império, né, que era a cidade de Bizâncio. E essa cidade de Bizâncio foi fundada pelos gregos da cidade de Mégara, a cidade-estado de Mégara, né, que, como as outras cidades gregas, fizeram muitas colônias na Ásia Menor, e essa cidade também colonizou algumas partes, dentre elas, fundou a cidade de Bizâncio em 658 a.C. Então, é devido ao nome do rei de Mégara, o rei Bizas, também chamado de Bizante, que surgiu o nome bizantino. Né? Esse nome foi latinizado pelos romanos, né, que chamaram de Byzantium, e depois ficou conhecida como bizantino. E é claro que a cidade de Bizâncio, quando ela foi ocupada pelos romanos, né, alguns imperadores tomaram a liberdade de transformar essa cidade, né? Ela era a joia do Império Bizantino. E o imperador Constantino mudou o nome dessa cidade para Constantinopla, e depois, quando os turcos otomanos tomam o Império Bizantino, eles novamente mudam o nome da cidade para Istambul. Então, é a cidade de Istambul atualmente, né, a antiga capital do Império Romano do Oriente. Aqui nós temos também um outro mapa mostrando, né, a divisão do Império Romano, que nós vamos entender, né, o porquê dessa divisão, por que acontece essa divisão. Eu já falei que um dos motivos são as distantes fronteiras, né, que se criou do Império Romano. Era um império muito extenso, extremamente extenso, né, abarcando o norte da África, aqui, praticamente todo, a Europa, né, basicamente toda, e grande parte da Ásia Menor. Então, era um império gigantesco, e os imperadores tiveram que tomar medidas para controlar, né, os vários problemas que surgiram pelo tamanho desse império, né, pela grandiosidade desse império. Então, o Império Bizantino é conhecido também como o Império Romano do Oriente. Surge de fato a divisão de fato desse império em 395 com o imperador Teodósio, quando ele decide dividir o império em duas partes, a oriental e a ocidental. Porém, essa divisão ela se inicia antes ainda. Então, vamos ver as causas da divisão do Império Romano em Oriente e Ocidente. Causas, motivos, razões, né? Então,
eu elenquei aqui algumas causas, alguns motivos da divisão desse império. Por que houve a divisão desse império, né? Então, primeiro, a grande extensão do império, é isso que a gente já viu, um império muito grande, era difícil de controlar, precisa de ter um exército muito grande, um exército bem equipado, né, um exército com muitas legiões, né, e para isso precisava de finanças, precisava ter como pagar esse exército, o exército romano era pago, então ficou muito dispendioso o exército, manter um exército tão grande, né, quanto era o exército de Roma. Roma tinha um exército muito grande, porém, não era suficiente para dar conta das fronteiras, principalmente na parte oriental do império, que, enfim, tinha muitas regiões naturalmente adversas, né, regiões frias, montanhosas, ah, regiões com vários formatos geográficos que também impediam o acesso dos soldados, né, do exército nessas regiões, mas que sofriam constantes invasões de povos que já eram ali das regiões orientais do Império Romano. Então, a grande extensão é uma das causas. A gente tem que lembrar que a riqueza de Roma, ela vinha também das invasões que ela fazia em outros territórios, né, da cobrança de impostos aos povos conquistados. Como essas invasões vão diminuindo com o tempo, né, vai faltar riquezas, né, vai diminuir também as riquezas e o número de escravos, né, que era a base da economia aí do Império Romano. Então, esse é um dos motivos, a grande extensão, a falta de novas conquistas que gerava lucros, que gerava riquezas para manter o exército, dentre outras coisas, né? Também gerava o afluxo de escravos para Roma, aí faltando as novas conquistas, vai faltar isso também, escravos. E faltando escravos, dá margem para a mudança da sociedade, dá margem para que entrem pessoas estrangeiras, né, com permissão dos romanos, para suprimir a falta de escravos. Também antigos plebeus, eles vão fazendo o papel dos escravos, vai diminuindo a mão de obra escrava, vai sendo perigoso ficar nas cidades, né? Esses plebeus mais pobres, eles vão procurar o campo, por quê? Porque no campo tem mais segurança, porque no campo tem a proteção do dono da terra, tem como trabalhar na terra, enfim. Mas isso é explicado no nosso vídeo que fala sobre Idade Média. Acessem lá, tá? No vídeo sobre a Alta Idade Média e a gente fala sobre esses assuntos aí. Mas o que precisamos entender é que, da mesma forma que atinge a parte ocidental, a parte oriental também ela sofre pela falta de novas invasões e com a falta de recursos para pagar o império. O segundo motivo, né, que está atrelado ao primeiro, é a falta de novas conquistas, né? Nós já falamos, sem elas vai faltar riqueza, então a palavra falta aqui está ligada à grande extensão do império e das novas conquistas que foram diminuindo. O terceiro motivo é a incapacidade de se manter o exército, né, que tem a ver também com esses dois primeiros motivos, e é o exército que faz a proteção das fronteiras. O exército romano era extremamente importante, né? Porque além de conquistas, de guerras contra outros povos e possíveis inimigos, eles também mantinham as fronteiras, principalmente nas partes mais longínquas, o que se tornou difícil
né, de controlar esses exércitos aí e de pagar o exército, né? De controlar o exército porque a capital do Império Romano era Roma. Como é que ela vai controlar um exército que está lá no Extremo Oriente? Era muito difícil. Então, muitos generais acabam se apoderando desse artifício da distância e acabam disputando, né? Promovendo disputas pelo poder. Então, é outro problema que o exército também vai enfrentar nesse momento. A incapacidade crescente do Estado romano de manter a ordem e a paz internas transformava as cidades em alvo de ataques e saque. Esse é o nosso quarto motivo. Porque o exército também fazia essa parte, né? Se bem que tinha a polícia pretoriana, né, em cada cidade, né? Que era responsável pela organização da cidade, dentre outras coisas, mas o exército era responsável pela segurança. Então, o Estado romano, ele vai se tornando incapaz de manter a ordem, de manter a paz, né, dentro das cidades, e aí é lógico, né? As cidades viram alvo dos constantes ataques, invasões de outros povos e até mesmo de revoltas internas. Fica difícil, né, para o Estado manter a ordem interna e as invasões. O outro motivo é o declínio do comércio. Diante de inúmeras invasões bárbaras que vão ocorrendo, o comércio vai entrando num declínio sem volta. Ele vai caindo cada vez mais, porque é difícil viver na cidade. Vai ocorrer o êxodo urbano, né? A partir do século, principalmente a partir do século IV em diante, vai ocorrer o êxodo urbano. As pessoas vão sair da cidade e vão para o campo em busca de segurança, dentre outras coisas, em busca de segurança. E lá no campo, eles vão organizando uma maneira diferente, né, de sobrevivência. A sociedade, ela começa a se moldar de uma forma diferente daquela do antigo Império Romano, né, que eles tinham nas grandes cidades romanas. A vida urbana, ela vai se modificando. Isso no lado ocidental. Então, ficava muito, extremamente difícil viver nas cidades. Por causa dos ataques bárbaros, por causa da violência que foi se instalando devido à falta de alimentos, devido à falta de empregos, há uma crise geral que vai ocorrendo e os imperadores, eles tentam resolver esse problema. Tentam resolver de que forma? Dividindo o império, né? É uma tentativa, né? Eles vão tomando muitas decisões e chegam a essa decisão, que é a de dividir o império. Então, antes do imperador Teodósio, né, de fato, dividir, lá em 395, dividir o império em duas partes, o Oriente e o Ocidente, outros imperadores tiveram essa iniciativa. E a gente destaca o Diocleciano. O imperador Diocleciano governou entre 284 a 305 depois de Cristo, né? E ele fez a proposta da tetrarquia. O que é isso? A tetrarquia. Primeiro, ele propôs dividir o império em duas partes, né, a oriental e a ocidental, com dois imperadores, dois Césares. Um que ficaria em Roma e o outro que ficaria com a capital em Bizâncio. E para que isso? Para diminuir os custos, principalmente do exército, para controlar as revoltas e as rebeliões nas diferentes regiões do Império Romano. O Império Romano, ele era dividido em regiões, né? Dividido
em províncias, cada província tinha um governador, e muitos desses governadores também se revoltavam, né, tentavam dar o golpe, né, para permanecer no poder, enfim. Em todas as instâncias haviam problemas no Império Romano. Então, a fim de diminuir essas revoltas, rebeliões, esses problemas nos setores políticos, sociais, religiosos, e também de garantir, né, a paz no Império e eliminar, ou pelo menos diminuir as invasões bárbaras, então ele resolve dividir o império dessa forma, com 2 imperadores, claro que o Diocleciano sempre concentrando mais poderes em suas mãos. Deu certo? Mais ou menos, né? Não deu tão certo assim. E aí, então, dividiram novamente essa parte do Império em 2 outras regiões, né? Que essas 2 regiões elas ficariam sob o comando de outros líderes políticos, mas esses líderes políticos deveriam obedecer ao Maximiano e ao Diocleciano. Né? O Maximiano era imperador da parte oriental e o Diocleciano da parte ocidental. Então, eles resolveram pegar o Oriente e o Ocidente, dividir em outras 2 partes, e entregarem nas mãos de líderes políticos, logicamente, né, que fosse da confiança deles. E aí, então, surge o termo tetrarquia, porque o império é dividido em 4 partes. Funcionou? Não funcionou de jeito nenhum. Aí vem o imperador Constantino, né? Esse imperador Constantino, ele participou do governo do Diocleciano, então ele era um cara antenado, né? Ele estava ali antenado, ligado em tudo que acontecia na política, na sociedade, na religião. Quando ele assume o poder, né, ele volta a divisão do império para uma diarquia. Né? Os 2 ficam governando, um na parte oriental, outro na parte ocidental. Ele divide o poder com o Licínio. Tá? Então, em 285, ele divide o poder com esse outro imperador, né? Com o Licínio. E depois ele acaba reunificando o império. Né? E a sede, a capital desse império, fica sendo Constantinopla. Bom, e aí então, Constantino, o que ele faz? Ele remodela Constantinopla, ele faz uma grande reforma na cidade de Constantinopla, né, e torna essa cidade a capital do Império Romano. E ela leva o nome Constantinopla em homenagem ao Constantino, por ele ter remodelado, reconstruído, investido nessa capital, né, para que ela fosse a capital do Império Romano reunificado. Então, essa cidade de Bizâncio, como já falamos lá no início, ela está localizada numa região estratégica, entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Então, ela liga o Oriente ao Ocidente, e ela está numa região, num ponto de encontro de várias culturas diferentes. Então, é uma cidade que chamava atenção por esse motivo. Ela tinha e tem, né, portos naturais por onde passavam comerciantes e viajantes de vários lugares do mundo, da China, da Arábia, da Índia. Então, vinha gente de todos os lugares para comercializar ali nessa cidade. Bom, a cidade de Constantinopla é atualmente a cidade de Istambul. Então, aqui a gente pode verificar Istambul. Ela é uma cidade que está entre 2 continentes, o europeu e o asiático. É só atravessar uma ponte que você está do outro lado, né, na parte asiática da cidade. E na época o Império Bizantino também ele era
dividido, né, por esse estreito, que é o Estreito de Bósforo, e que, né, é um ponto de encontro de várias culturas diferentes, principalmente na questão comercial. Então, olha que ponto estratégico muito importante era e é ainda, até hoje, né, essa cidade chamada atualmente de Istambul. O Império Romano do Oriente, com a sua capital em Constantinopla, era então essa rota comercial, ele guardava essa rota comercial super importante, né, que ligava a Europa, toda essa parte oriental, ao restante da Europa. Mas a gente vai ver, né, que durante a Idade Média, a parte ocidental, ela se fecha, né, ela se fecha e o comércio deixa de existir, o comércio, a vida urbana, enfim, mas na parte oriental não. Na parte oriental esse comércio continua vigoroso. E dentre os produtos que mais se comercializava, a gente tem a seda que vinha da China e as especiarias que vinham de vários lugares. Mas muita coisa era comercializada, tapetes, perfumes, enfim, muitas coisas eram comercializadas ali em Constantinopla. Ela recebia produtos de vários lugares diferentes. Os comerciantes de Constantinopla compravam mercadorias valiosas do Oriente e do Norte da África e revendiam esses produtos em outras regiões. Então, era uma cidade extremamente importante. Bom, enquanto Constantinopla foi ficando rica, cada vez mais rica, mais poderosa por conta desse comércio, o restante da Europa Ocidental mudava a sua vida, né? Ela foi ficando mais ruralizada. A parte oriental continuou, permaneceu comercial, a parte ocidental do Império Romano foi ficando cada vez mais ruralizada devido às invasões bárbaras, ao perigo de se viver ali nessa região. Muito bem. Então, já falamos da localização estratégica, né? Além do comércio, Constantinopla tinha uma produção agrícola muito grande, né? E estava localizado num lugar estratégico, ligando os dois mares, né? E ligando não só os dois mares, o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, mas também ligando dois continentes diferentes, né? Que é a Europa e a Ásia. O Estreito de Bósforo, nós temos uma foto aqui, né, uma imagem de satélite que eu consegui na internet, desse professor aqui, do blog desse professor Nilson, e o Estreito de Bósforo é da cidade de Istambul, né, antiga Constantinopla, e a gente vê aqui dois pontos, né, a ponte ligando dois pontos diferentes da cidade, uma no continente europeu, na parte oriental, e a outra na parte asiática. Bom, a religião do Império Bizantino. Então, o Império Bizantino ele acabou sendo dividido em duas partes, né, pelo imperador Constantino, e assim permaneceu até o século XV. Mas e a religião bizantina? Bom, o Império Bizantino ele preservou muito da cultura romana, muito. Ele era romano, porém sofria muita influência dos gregos e de outros povos, como já foi falado. Mas o cristianismo permaneceu, né? Embora houvesse a divisão do Império Romano, o cristianismo permaneceu e foi muito difundido, né, no Império Bizantino. Só que esse cristianismo do Império Bizantino, ele foi agregando valores de outros povos e ficou diferente do cristianismo praticado no Império Romano do Ocidente. Então, algumas características desse cristianismo
né? A gente pode ver agora. O cristianismo era a religião oficial do Império Romano no Ocidente, mas ele sobreviveu mesmo com as invasões bárbaras, e também era a religião oficial do Império Bizantino. Então, era uma coisa, era o que ligava, era o que unia, era o fator que unia os dois impérios ainda, o Oriente e o Ocidente, era o cristianismo, né? E aqui, só que lá no Império Bizantino, né, todo mundo poderia ser cristão. Aliás, o imperador Constantino, ele foi uma das pessoas que mais difundiu o cristianismo e obrigava as pessoas a se tornarem cristãos, inclusive escravos. Os bizantinos acreditavam que, perante Deus, todos eram iguais. Na verdade, essa história do cristianismo, a gente tem que estudar mais a fundo, né, da origem, como ele foi evoluindo, né, porque a gente vai ver divergências, muitas divergências no cristianismo. Mas os bizantinos, eles acreditavam que perante Deus todos eram iguais, porém, inclusive escravos podiam ser cristãos, os pobres podiam ser cristãos, mas no tratamento social, isso daí não mudava. Deus era igual para todos, mas no tratamento sociopolítico as coisas eram bem diferentes. Mas, enfim, apesar da desigualdade social, ou seja, a riqueza que estava concentrada nas mãos de poucos, né? Todos poderiam se sentir parte da sociedade na qual viviam por causa do cristianismo. Então, vamos entender novamente. O cristianismo era o ponto que fazia com que todos fossem iguais, né, perante Deus. Agora, na prática, as coisas eram bem diferentes. Havia muita pobreza, havia escravidão, havia diferenças, poucas pessoas tinham acesso à política, enfim. Então, era bem diferente na prática daquilo que se pregava. Em razão de Bizâncio ter recebido muitas influências de gregos, sírios, judeus, egípcios, persas, o cristianismo se tornou diferente, né? Absorveu características diferentes, né, desses povos. Eles sofrem até influência do Islã, e a gente vai ver, né, como é que se dá essa influência do Islã. Aqui a gente tem algumas imagens, né, lá do Império Bizantino, em que aparece o imperador. O imperador era muito importante, era uma figura central, era visto como um representante de Deus. Ele não era visto como um Deus, mas ele era visto como um representante de Deus, e ele se destaca dentre os demais por essa auréola que aparece na cabeça dele, como se ele fosse um santo, porque ele está representando Deus na Terra. Então, os demais, né, são subordinados ao imperador, que concentra todos os poderes em suas mãos. Então, para os cristãos, os imperadores eram considerados representantes de Deus. Então, imagina o poder que esse cara tinha na época, né? Imagina o poder que esse imperador detinha em suas mãos, né? Eu já vou adiantando que, além do poder político e militar, ele também tinha um poder religioso. Então, o imperador era o todo-poderoso. Então, eles sempre vão aparecer, né, nos mosaicos, nas pinturas, eles vão aparecer como se fossem pessoas sagradas, né, santas. Muito bem. Os imperadores governavam com base no cesaropapismo. O que é isso? Cesaropapismo parece um palavrão, né? Mas olha só, tá unindo aqui duas palavras, César e papismo. Papa vem de
Papa, o pai, o chefe da igreja. César, o imperador. Quer dizer que o chefe do Estado, que é o imperador, é também o chefe da igreja. Então, ele, como já falamos, detinha muitos poderes em suas mãos, como regular a doutrina cristã, né, a disciplina e a organização da sociedade cristã, responder pela política social e militarmente, ou seja, o imperador exercia todos os poderes imperiais e os pontifícios, quer dizer, poderes políticos e poderes religiosos em suas mãos. E a igreja era subordinada ao Estado. Então, essa era a forma de governo que existia no Império Bizantino, né, durante muito tempo. Um dos imperadores que se destaca no Império Romano do Oriente, o Império Bizantino, é o imperador Justiniano. Então, o imperador Diocleciano, que começa a divisão, que divide, né, começa a divisão do Império, o imperador Constantino, que conclui essa divisão, e o Justiniano são imperadores importantes. O Justiniano, ele é importante por alguns motivos, né? Então, a gente vai conhecer agora algumas características desse imperador, quer dizer, do governo desse imperador do Império Bizantino. Muito bem. Enquanto esse cara ainda era cônsul, né, ele ainda não tinha sido declarado imperador, ele era sobrinho do imperador anterior a ele, que não deixou herdeiros, mas procurou na figura do Justiniano, né, a pessoa, né, para assumir o governo do Império Bizantino com a morte do imperador, né, que estava ali, do seu tio. Enfim, esse imperador, o Justiniano, quando ele assumiu o poder, o que ele já toma de decisão, né? Uma das coisas é organizar os jogos públicos. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: no Império Romano, tanto do Ocidente quanto do Oriente, uma das formas de manter a população ocupada, né, mentalmente ocupada, eram os jogos. No Coliseu, lá em Roma, e cada cidade tinha os seus coliseus, os seus hipódromos, enfim, as suas arenas, né, onde as pessoas se encontravam para fazer as apostas nos jogos, nas lutas, nos animais devorando pessoas, enfim, nas lutas de gladiadores e nas corridas de cavalo. No Império Bizantino, a tradição das corridas de cavalo era muito grande. Então, esse senhor, né, o imperador Justiniano, ele organiza esses jogos públicos e, claro, que os plebeus apoiaram essa iniciativa. Era uma das formas que eles tinham de, digamos assim, de curtir a vida, né? Porque a vida era muito difícil. Então, jogos gratuitos e alimentos gratuitos, trigo gratuito, pão gratuito, ou pelo menos mais baratos, era uma das políticas que Roma adotava para controlar as pessoas, e as pessoas gostavam disso. Enfim, na parte oriental também era dessa forma, a política do pão e do circo reinava. Muito bem. Depois que ele se torna imperador, Justiniano também promove vários projetos de ordens econômicas, sociais, construções, enfim. Ele toma várias medidas porque, né, ele queria transformar o Império Bizantino num grandioso império. Inclusive, uma das suas iniciativas foi tentar reunificar o Império Romano. Ou seja, ele começou a atacar
partes do Império Romano que haviam sido ocupadas por povos bárbaros e tomar essas partes de volta. Então, o imperador Justiniano consegue retomar a cidade de Roma, o controle da cidade de Roma, da Península Itálica, norte da África, que estavam sob os poderes de povos germânicos. Então, ele consegue fazer isso. Claro que depois da morte, dele, depois que o Justiniano morre, as coisas vão mudando novamente. Ele organizou a burocracia também e centralizou ainda mais os poderes em suas mãos, né? A organização do exército, da igreja, enfim, de tudo. Criou um conjunto de leis que ficou conhecido como Corpus Juris Civilis, Corpo do Direito Civil. E esse Corpus Juris Civilis é extremamente importante, porque deu origem há muitas leis, há muitos códigos de leis que nós conhecemos atualmente, em algumas nações, né? Tanto nações que vieram depois do Justiniano, quanto as nações atuais, elas têm base nesse direito, né? Nesse código de leis. O Corpus Juris Civilis é um código de leis que vai reunir leis romanas, principalmente, e tem a função de organizar o império. As leis servem para isso, né? Para organizar, colocar ordem, dizer o que pode, o que não pode, o que o cidadão pode ou não, que ele tem ou não de direitos. É claro que o Corpus Juris Civilis do Império Bizantino, de Justiniano, ele vai favorecer aos nobres, né? Ele vai favorecer aos patrícios, à igreja romana, aos plebeus não. Os plebeus nem sempre vão ser atendidos por esse código de leis, mas é uma premissa para uma base para outros códigos de leis futuros que surgiram depois. Então, a base desse Corpus Juris Civilis era o Código Romano, né, o conjunto das leis romanas que já existia, né, ele vai fazer uma compilação desses códigos de leis do século II, a digesta, né, que é o comentários de juristas sobre essas leis, né, os comentários que foram escritos, foram agregados ao Corpus Juris Civilis, as institutas, que eram os princípios fundamentais do direito romano, e aí quem vai fazer direito, quem escolhe, opta por fazer o curso, a graduação de direito, vai estudar tudo isso, né? As novelas, que eram as novas leis criadas por Justiniano. Então, ele vai pegar o que já existia, agrega novos códigos, novas leis, e aí cria esse código de lei chamado de Corpus Juris Civilis, que, novamente, serviu para organizar, controlar o seu império. A quem o Corpus Juris Civilis favorecia? Então, olha, conferia poderes quase limitados ao imperador, protegia e dava privilégios à igreja e aos proprietários de terras, né? À aristocracia e aos grandes comerciantes. E a população quase sempre era marginalizada ou desprovida de direitos por esse código de leis. A gente vai ver, inclusive, que havia muitas revoltas no Império Bizantino pela falta de direitos, né, do povo. Então, no governo de Justiniano, a gente tem aqui a extensão máxima do seu governo e percebemos que, de fato, ele investiu em conquistar o que foi o antigo Império Romano, retomar as terras invadidas pelos povos bárbaros, né? E consegue uma grande parcela, né, do território, do antigo território romano de volta. Ele consegue, chega até aqui na Península Ibérica, né? Porém, quem vem depois não consegue dar continuidade, e a gente tem aí também os povos, os islâmicos, né, que vão
investir também em ataques, né, nessas regiões, na sua expansão territorial nessas regiões. Muito bem. Então, outro destaque do governo de Justiniano foi a construção dessa obra magnânima, né, essa obra arquitetônica aqui grandiosa, chamada de Santa Sofia, né? Era a antiga igreja de Santa Sofia. Agora ela é uma mesquita, se não me engano, do islâmica, ou um museu, né? Porque ela foi, depois que os turcos tomaram, né, os muçulmanos tomaram essa região, eles agregaram essas torres, né, esses minaretes aqui, essas torres em forma de minarete, parecendo foguetes, né, 4 torres, agregaram. Essa igreja não tinha essas torres, mas a partir da conquista dos turcos no século XV, eles agregaram essas torres para lembrar que agora esta era uma obra muçulmana, né? Era de posse dos muçulmanos. Mas é uma igreja grandiosa, um grande destaque da arquitetura romana, né? Com abóbodas no teto, com arcos, enfim, imensa obra que foi construída em relativo curto de tempo, entre 532 e 537, praticamente em 5 anos, essa obra foi construída. Isso demonstra o poder que o Justiniano tinha. Então, destaque do seu governo na questão arquitetônica é a construção desta e de outras obras, né? Porque ele não parou só na construção desta igreja, construiu várias outras obras públicas grandiosas, né? E essa obra, ela, o que a gente pode perceber? A grandiosidade, né? O valor que a religião tinha e que Justiniano deu, né, à religião cristã nesse momento. Bom, outro destaque do governo de Justiniano foi a revolta de Nica. Revolta de Nica cai nas provas por aí. Provas de vestibular, Enem, volta e meia tem alguma questão sobre a revolta de Nica. Então, é um destaque fenomenal. Lembrou do governo lembrou do Império Bizantino? Lembra de Constantino e Justiniano. Lembrou de Justiniano? Lembra da revolta de Nica. O que foi a revolta de Nica? Primeira coisa que eu tenho que saber é que foi uma revolta popular. Porque na maioria dos livros, né, dos livros didáticos, eles dão um destaque para a revolta, né, o porquê da revolta. Por que acontece a revolta? Eles dão esse destaque para a revolta por causa da corrida de cavalos, né? Mas, na verdade, a revolta de Nica foi uma revolta popular. De fato, ocorreu durante uma corrida de cavalos, mas a gente tem que perceber o seguinte, que lá no Império Bizantino, principalmente em Constantinopla, haviam facções que se dividiam ali nos jogos, né? Eles gostavam muito de jogos e eles apostavam, né? E essas facções, elas se dividiam em verde, branco, vermelho, verde, branco, vermelho e azul. Só que no dia que ocorreu a revolta de Nica, 2 facções estavam disputando as corridas de cavalo. Os que representavam a cor azul, né? Os cavalos que estavam representados pela cor azul, que representava a facção também de cor azul, né, que tinha esse emblema da cor azul, e os que representavam o verde. Então, olha, quem era representado pela cor azul era o imperador, os ricos, comerciantes, os ricos, donos proprietários de terra, então, os ricos patrícios. Os outros, o restante da população, né, eles eram representados pela cor verde.
Então, olha só, essas facções, elas não estavam ligadas somente à questão dos jogos, elas estavam também ligadas às questões políticas. Eles misturavam a política com a diversão, com a questão dos jogos. Por quê? Porque Constantinopla, lá em Constantinopla, a maior parte da população passava fome, miséria, né? Eram desempregados, mendigos, viviam espalhados pela cidade, sem direitos. Enfim, haviam muitos problemas que eles enfrentaram. E justamente no governo de Justiniano, uma das coisas que o Estado não conseguiu manter foi a política do pão gratuito. O circo até que conseguiam manter, porque era uma forma também de gerar recursos, mas o pão gratuito, ou por um valor, sendo vendido por um valor bem pequeno, ficou difícil de ser mantido no governo do Justiniano. Então, as coisas lá não iam muito bem, as pessoas estavam revoltadas, né? Fora isso, havia as disputas políticas também, né? Pelo poder, pela liderança da igreja, contrários às medidas que Justiniano tomava, né? Por exemplo, a gente viu que o Justiniano conquistou inúmeros territórios, mas a custa de quê? E de quem? Né? Então, para manter o exército e para fazer essas conquistas, ele aumentou os impostos, muito mesmo. Então, as pessoas que já viviam numa situação difícil ficavam cada vez mais difícil, porque tinha que sustentar as guerras do Justiniano. E quando as pessoas iam reclamar, elas eram reprimidas duramente pelo exército de Justiniano. Então, né, já havia muito antes dessa corrida, né, do resultado da corrida, já havia problemas que as pessoas passavam ali, estavam insatisfeitas com o governo do Justiniano, principalmente a classe mais pobre. Então, vamos à corrida. Lá, né, na corrida que desencadeou a revolta de Nica, estavam ali cavalos com bandeira verde, cavalos com bandeira azul. Os de bandeira azul, como já falamos, era de preferência do imperador. O que ocorre é que o cavalo de bandeira verde, ele venceu o azul, só que por uma diferença muito pequena, que gerou uma dúvida, né? E quando as pessoas foram reclamar, né, o imperador, como ele sempre estava ali nessas corridas, né, nesses encontros, ele teve que decidir. Ele teve que decidir o resultado final da corrida, né? E olha o que ele fez, ele deu vitória para o cavalo azul, quando, na verdade, quem tinha vencido era o cavalo de bandeira verde, que representava a facção do povão. Mas não deu outra, deu guerra, deu revolta, as pessoas começaram a discutir entre si, uma facção com facção, começaram a discutir, e vários problemas, porque esse imperador, né, ele queria levar vantagem em tudo, enfim, desencadeou uma violência muito grande dentro do hipódromo, que durou 3 dias, mas essa violência saiu para fora do hipódromo, né, e tomou conta da cidade. Inclusive, as pessoas começaram a saquear os pontos do Estado, as igrejas, né, e inclusive a igreja de Santa Sofia foi saqueada, incendiada, mas, enfim, o que o imperador fez? A princípio, diz a literatura, que o imperador queria fugir, ele ficou com medo, mas ele tinha por trás uma grande mulher, a esposa Teodora, né? E a Teodora, ela disse, espera aí, você é um homem ou você é uma galinha, né? Se bem que ele diz a lenda que ele quis cacarejar, mas a mulher falou, não, você não vai fugir, você vai enfrentar essa revolta como você sempre faz,
coloca o exército, reúna seus melhores generais, reúna o que você tem de melhor no exército e contra-ataca. Acaba com essa revolta. Mata todo mundo e pronto, acabou. Uma das reivindicações, das tentativas, né, que os revoltosos fizeram foi colocar o senador Hipácio no poder. Então, eles queriam tirar Justiniano, né, depor Justiniano e colocaram o Hipácio no lugar dele. Bom, o resultado foi que o Hipácio morreu, foi assassinado, e mais de 30 a 35 mil pessoas também foram assassinadas. Então, dessa forma, Justiniano acabou com a revolta, né, com essa rebelião que é de caráter popular, porque as pessoas estavam revoltadas já por vários outros motivos, né, por falta de direitos, por fome, miséria, desemprego, pela a alta nos impostos, né, constante cobrança de impostos, enfim. E o povo foi brutalmente assassinado e acabou a revolta de Nica. Então, aqui a gente tem uma imagem lembrando o Justiniano, né, sempre aparecendo com uma forma divinizada, né, e depois que Justiniano morre, a gente tem outros conflitos que marcam também a história do Império Bizantino. O monofisismo é um deles, né? O que foi esse monofisismo? O monofisismo foi uma doutrina, né, um movimento político e religioso que surgiu no século V. Eu esqueci de colocar aqui, mas é século V, tá? E foi considerado herética, movimento herético pela Igreja Católica. Por que herético, né? Porque a Igreja não aceitava as ideias pregadas pelo monofisismo. E quais eram essas ideias? Eles negavam a dupla natureza de Jesus, né? Eles negavam a ideia de que Jesus tinha natureza humana e divina. Eles achavam que a natureza humana já tinha sido suprimida pela natureza divina, então Jesus tinha que ser visto somente como divino, não como humano. E isso foi encarado pela Igreja Católica como uma afronta, como uma heresia. E o que é heresia? É aquilo que é contrário ao dogma da Igreja, aos ensinamentos da Igreja, é considerado herético, né? Qualquer igreja que, no caso, a gente está falando da Igreja Católica, mas isso pode ocorrer dentro de qualquer igreja, né? Heresia, independente da Igreja Católica ou não, é aquilo que se faz, que se pratica, que é contrário ao dogma da Igreja, que a pessoa congrega, que a pessoa pratica ali, né? Outra coisa que os monofisistas pregavam, né? Eles eram contra o dogma católico da Santíssima Trindade, composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Eles eram contrários a isso, né? Então, eles foram duramente criticados, rechaçados, inclusive foi feito um concílio ecumênico, né, de Calcedônia, em 451, né, e nesse concílio foi decidido que qualquer pessoa que praticasse as ideias monofisistas eram considerados hereges. O outro conflito que marcou na história do Império Bizantino foi a iconoclastia. Iconoclastia quer dizer, foi um movimento contrário, nós estamos vendo aqui essas imagens, olha, um movimento contra a adoração de ícones e de imagens. Ícones que representavam santos, né, da Igreja Católica, imagens que representavam Nossa Senhora, que representava José, pai de Jesus, a Nossa Senhora, a mãe de Jesus, né, o José é o pai aqui na Terra, né, que representava santos, né. Por quê que os iconoclastas condenavam a adoração às imagens e aos ícones? Porque eles falavam que isso era um ato pagão, né? Vinha do paganismo da antiga Grécia e Roma, né?
antes do cristianismo, né? Os gregos, principalmente, as cidades gregas tinham, por exemplo, o seu deus patrono, e eles adoravam esses deuses, né? Cultuavam os deuses em casa e também nos templos. Então, isso foi adotado pela Igreja Católica, e o Papa permitia a adoração às imagens, né? Eles diziam, a igreja dizia que a imagem só representava, né, determinado santo, determinado elemento. Então, não tinha mal nenhum nisso, mas o Império Bizantino, né, principalmente no governo de um determinado imperador, o Leão III, ele determinou o fim da adoração das imagens. E isso foi um soco na cara do Papa, né? Da época, porque era uma desobediência que a Igreja Bizantina estava fazendo à Igreja Romana, que controlava tudo, controlava todo, era a única entidade que sobreviveu ao ataque dos romanos e que ainda mantinha a unidade do Império, né? Ela controlava tudo. Então, o Papa não aceitou, e a violência eclodiu em vários pontos do Império Bizantino, entre cristãos, né, por causa das adorações de imagem. Mas tem uma outra coisa por trás, né, uma questão econômica. Quem fazia essas imagens eram os monges, né? Os monges estavam ricos vendendo imagens. E aí também tinha uma questão sobre isso, acabar com esse poder dos monges, que eles estavam se criando ali, né, um poder financeiro muito grande na venda dessas imagens consideradas sagradas. Então, esses monges foram os primeiros que não aceitaram a proibição à adoração das imagens. E aí o conflito se instaurou. Como sempre, o imperador reprimiu com violência os revoltosos e ordenou a destruição de vários monastérios. Ordenou a destruição de várias obras sacras, né, de várias imagens e ícones, e também dos monastérios. Então, muitas obras foram destruídas nesse período aí. Essa destruição das obras dos monastérios, principalmente das obras e dos ícones, foi chamada de iconoclastia, ou iconoclasmo, que quer dizer quebrar imagens, e que muitas igrejas atualmente praticam, né, infelizmente. Bom, esse conflito se perpetuou. Veja bem, começa no século V com o monofisismo, e aí vem a iconoclastia, isso vai rolando, a igreja cada vez mais vai se separando, né, das doutrinas romanas, da igreja romana, e o Império Bizantino ele tinha um contato muito grande com os árabes, e os árabes muçulmanos, eles eram contrários, terminantemente contrários à adoração de imagens. Então, o Império Bizantino, de certa forma, foi adotando essa ideia também em alguns governos, né, de não adorar mais as imagens. Até que chega em 1054 e ocorre terminantemente a divisão da Igreja Católica, né? O primeiro grande cisma, a primeira grande divisão da Igreja Católica, ela fica dividida por causa desses problemas todos aí que a gente viu, né? Mas também por conta da influência do Papa Romano nas questões da Igreja. O Papa, ele decidia e a Igreja Oriental tinha que obedecer. O imperador não gostava nada disso, né? Porque o Papa estava interferindo, de certa forma, na sua jurisdição, né? Quem mandava na igreja era o imperador. Então, se o Papa estava interferindo, aí danou-se, né? O afastamento dos cultos e dogmas pregados pela Igreja Romana, os bizantinos, eles foram agregando novas práticas, novas crenças, né, principalmente a advinda do Islã, a crença de um Deus único, o cesaropapismo,
que proclamava a supremacia do imperador, quer dizer, o imperador estava acima de tudo, de qualquer coisa, porém, tinha que obedecer à Igreja Romana, aí não dá, né? Então, o imperador aproveitou essa peleia, né, essa briga, essa disputa que a igreja já vinha praticando, né, os cristãos já vinham sofrendo devido ao monofisismo e à iconoclastia, e tomou a decisão de não obedecer mais à igreja romana e criar, né, criar sua própria doutrina. Deixou de ser cristão? Não, não deixou de ser cristão. A igreja passou a ser chamada de Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, a Igreja do Oriente, ortodoxa grega, e a Igreja do Ocidente ficou sendo a Igreja Católica Apostólica Romana. Os dois continuaram sendo cristãos. Muito importante porque quando o Império Bizantino começa a sofrer os ataques dos povos muçulmanos, eles recorrem à Igreja Romana, pedem ajuda a Roma, né? E Roma ajuda, né? Depois de muitos pedidos, o Papa Urbano II resolve, eu vou ajudar, né, a igreja, isso lá no século XI, final do século XI, né, vou ajudar os cristãos bizantinos, mas por quê? Porque ele queria reunificar, né, a religião que tinha sofrido essa divisão aí séria, né? E é assim até hoje, existe a Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Romana. Bom, quem manda na Igreja Ortodoxa Grega, agora, atualmente, não é mais o imperador, né? Mas é um patriarca, né? Que é escolhido lá entre os cristãos, né? Ortodoxos. E agora vamos partir para a queda do Império Bizantino. Então, por que o Império Bizantino chegou ao fim? Bom, ele era rico, poderoso, né? Cidade de Constantinopla, rica, poderosa, chamava a atenção de todo mundo, principalmente dos muçulmanos. Os muçulmanos que surgiram lá no século VIII, né? Depois da morte do Maomé, esses muçulmanos se espalharam, né? E surgiram várias tribos muçulmanos, e os exércitos muçulmanos saíram, né, desde esse período do século VIII, eles saíram para uma grande expansão territorial. E, é claro, o Império Bizantino chamava atenção. Então, os muçulmanos eles foram atacando o norte da África, atacaram Europa, atacaram muitos lugares, e um desses lugares foi o Império Bizantino, né? Os seljúcidas, eles atacam o Império Bizantino no século XI, é quando o imperador pede ajuda lá ao Papa Urbano II, e ele inicia as cruzadas, né, por causa desses ataques muçulmanos aí. Enfim, então os seljúcidas começam atacando o Império Romano e eles quebram muito a força do Império Romano, porque eles conquistam vários territórios, né, dentre eles o Egito e a Síria. Então, o Império Bizantino perde vários territórios para os seljúcidas. E aí, vários outros povos muçulmanos vão atacando o Império, né, povos bárbaros, até que em 1453 os turcos otomanos tomam Constantinopla de uma vez por todas, e aí inicia o Império Otomano, Império Bizantino, Império Romano, acaba de uma vez por todas. Claro que o que fica do Império Romano, a cultura, né, até hoje, permanece vários elementos da cultura, incluindo o cristianismo, né, permaneceu, existiu, tanto no Ocidente quanto no Oriente, cada um com as suas peculiaridades, mas os muçulmanos não conseguiram suprimir o cristianismo. E muitos outros elementos da cultura bizantina permaneceu, né? Então, falando um pouquinho desses elementos, essa cultura bizantina era uma mistura de influências romanas, helenísticas, né, da Grécia, e de influências orientais. O idioma falado era o grego e o latim, muito mais o grego do que o latim, né? O Império Bizantino preservou muito da cultura grega e utilizava no seu dia a dia a cultura grega, né? Como nós já dissemos,
Constantinopla era um centro comercial, cultural, depois das invasões dos turcos, né, esse centro comercial ficou um pouco fechado para o Ocidente, mas continuou, permaneceu ali no Oriente, né, um grande fluxo de comércio, em que a Constantinopla era o ponto central desse comércio. Na arte bizantina, a gente tem o destaque para o uso dos mosaicos, né, o caráter majestoso das grandes construções, né, e a riqueza de detalhes dessas construções, uma ligação direta com a religião católica, né, muitas igrejas, construções de muitas igrejas super ornamentadas por dentro, por fora, com mosaicos, com ouro, com prata, enfim, demonstração clara da autoridade do imperador, né, que considerava, né, essas obras sagradas, e representação das figuras em posição frontal e rígida. Sempre aparece, sempre as imagens, desenhos, figuras sacras, né, ou do imperador, aparece sempre de frente, sempre olhando de frente. Na arquitetura, temos os destaques para construções de igrejas e catedrais, né, dentre outras obras, a influência da arquitetura e da arte de vários povos diferentes, inclusive do Islã, presença de ícones, imagens e de pinturas sacras como elementos decorativos, tanto nos interiores quanto no exterior das igrejas e das casas mais ricas, enfim. A presença de arcos, abóbodas esféricas nos telhados e de colunas com capitéis como suporte para as construções. Então, nas construções bizantinas é comum teto arredondado, né? A gente chama de abóboda, e as portas e janelas em arcos. O uso de ladrilhos e mosaicos e pedras, né, nas construções, tanto no interior quanto no exterior. Construções de prédios, plantas centralizadas, sempre relacionados com simbolismos, né? Sempre simbolizando alguma coisa, lembrando alguma coisa. Então, aqui nós temos algumas imagens, né? Pinturas, mosaicos, as igrejas de São Lucas, né? Vista internamente, fazia parte do Império Bizantino, e aqui nós temos uma muralha também, a muralha é uma das muralha lá de Constantinopla, né, ainda resta vestígios dessa muralha, mais uma vista aqui interna de uma das igrejas, olha os detalhes luxuosíssimos dessas igrejas, né, arcos, né, e mosaicos, enfim. E assim a gente encerra, né, essa aula sobre o Império Bizantino, e esperando que vocês, obviamente, invistam, né, em estudos, busquem mais conhecimentos, porque o que a gente faz é simplesmente fazer um apanhado geral sobre a história, né, desse império. Muito obrigada e um abraço a todos.